Olá pessoal, aqui é a professora Priscila, bem-vindo à nossa segunda aula sobre o continente americano. Se você ainda não assistiu, corre para assistir o videozinho anterior sobre o continente americano, que a gente vai localizar ele no mundo. Na nossa última aula a gente viu o continente americano, levando em consideração o critério físico, geográfico, dividido em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. E hoje a gente vai ver que essa não é a única forma de regionalizar a América, de dividir a América. Existe uma outra regionalização, você está vendo no mapa aí, que o mapa está pintado com apenas duas cores, porque essa é uma outra regionalização, que não vai levar em consideração o formato físico, mas ele vai levar em consideração critérios históricos, culturais e econômicos desse continente. E esses critérios dividem a América em uma América chamada de anglo-saxônica, que pega aqui apenas Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que vai pegar aqui o México, toda a América Central e a América do Sul todinha. Do México aqui para o Sul é a América Latina. E o que vai diferenciar essas duas Américas? Se liga aqui no próximo mapa. A principal justificativa para essa divisão, que é uma divisão histórica-cultural, tem a ver com a colonização do continente americano, né? O novo mundo que foi colonizado lá pelos europeus, que eram chamados de Velho Mundo. Quando os europeus chegaram aqui no continente americano, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, mas quando eles chegaram aqui no continente americano, eles vieram impondo a sua cultura aos povos que aqui viviam. Houve uma imposição cultural, inclusive, da língua dos colonizadores. Então, essa divisão histórico-cultural tem a ver com a língua que se é falada hoje na América. Aqueles países que têm, sua grande maioria, foram colonizados por países de língua que tinha origem no latim, que é o espanhol, o português, não apareceu aqui, mas também o francês. Eles impuseram essa língua a essa parte da América, e essa parte da América ficou sendo chamada de América Latina, por ser uma América que sua grande maioria falam línguas de origem no latim. Já esses dois países aqui de cima, eles tiveram uma colonização a partir do inglês, que é uma língua de origem saxônica, então é chamada aqui de América anglo-saxônica. Então a divisão em América Latina e anglo-saxônica tem a ver com essa questão da língua que é falada na América. Só que isso também não é uma coisa muito fechada e muito rígida não, tá, gente? Por exemplo, na América Latina tem a Guiana, que fala inglês. Também tem Suriname, que fala holandês. Tem até o Paraguai, que fala-se espanhol, mas também tem como língua mãe ali o Guarani, que é uma língua nativa. E lá no Canadá, todo mundo fala inglês? Não, existe também uma grande parte do Canadá, existem algumas partes do Canadá que se fala francês. Então essa definição não é muito rígida, mas ela ajuda a entender um pouco essa divisão histórico-cultural aí. Além disso, a divisão histórico-cultural também tem a ver com o tipo de colonização que a América viveu. Existem dois tipos de colonização: a colonização por exploração e a colonização por povoamento. Qual é a diferença básica entre elas? A colonização por exploração, ela tem a característica o território ele é visto como um simples objeto de exploração. Tudo que é produzido ali, a intenção é mandar essa produção para a colônia. Mão de obra escrava, superexplorada. O território ele é um território concentrado na mão dos colonos, grandes extensões territoriais, a monocultura, o cultivo de uma única produção, como por exemplo a cana-de-açúcar, com a intenção de mandar as riquezas todas para a colônia. Já a colônia de povoamento, ela tem como característica o povoar, né? Os europeus viam ali naquele novo mundo um lugar perfeito para eles morarem. Então houve um deslocamento bem intenso de pessoas da Europa para morar nos países de colônia de povoamento. E aí as coisas são um pouco diferentes. A mão de obra é um pouco diferente, se utiliza até a escravidão a princípio, mas existe também uma mão de obra livre, existe uma distribuição de terra diferenciada, pequenas propriedades no lugar de grandes latifúndios. A produção ela não é toda destinada à Europa, é uma produção que ela fica no país. Então
acaba se explicando que o tipo de colonização teve influência no desenvolvimento econômico das Américas, que teve repercussão até hoje. Mas isso aí existem alguns questionamentos sobre isso, tá? Existe debates que questionam essa visão, mas a gente vai falar isso depois. Basicamente foi isso. E quem foi a colônia de exploração aí, gente? Na sua grande maioria, a América Latina, ela foi colônia de exploração. E a América anglo-saxônica, colônia de povoamento, com exceções, claro. Os Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram os dois tipos de colonização. Então, a divisão em América anglo-saxônica e América Latina leva em consideração a história, a cultura, a língua de formação da América. E aí a gente vai botar aí lado a lado o mapa 1, primeiro mapa, e o mapa 2. O mapa que a gente aprendeu na última aula, dividindo a América em 3 partes. Então, qual é o critério utilizado aqui? Critério físico, que divide a América do Norte, Central e Sul. E ao lado aqui, o mesmo mapa da América, mas pintado diferente. Se você for olhar aqui na legenda, ele está pintado com 2 cores, a América anglo-saxônica e a América Latina, porque aqui o critério de divisão foi o critério histórico e cultural. Agora a pergunta muda. Se eu pergunto para você assim, em qual parte da América está o México? Você consegue me responder? Claro que não. Eu preciso agora definir em qual divisão eu estou falando. Então eu me pergunto, em qual parte da América está o México em relação à divisão física da América? Você tem que olhar para esse primeiro mapa e você vai ver que o México está aqui e você vai dizer América do Norte. Mas em relação à divisão histórico-cultural, o México está na América Latina. Levando em consideração a história da América, os Estados Unidos faz parte de qual América? Da América anglo-saxônica. Levando em consideração o critério físico, Estados Unidos faz parte da América do Norte. Brasil, nós somos o quê? De acordo com a divisão física, somos do sul da América, somos sul-americanos. De acordo com a divisão histórico-cultural, somos latino-americanos. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Tem um cantor interessante que fala sobre isso, que é o Belchior. Então, agora você entendeu o porquê da expressão latino-americano. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acompanhe o canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, ativa o sininho para não perder nada. Beijinho da professora Pri.